A nossa conexão caiu e eu precisei Foi. sair. Alô? Voltou. Só aqui, vamos recapitular então, porque eu tive que zerar e excluir o primeiro vídeo. Hoje eu estou com a pastora Nayane Câmara, da Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos falar sobre inclusão no Ministério Infantil. Ela que é uma pastora de referência, mãe de uma menina que o nome já diz tudo, ela é bela. Ela é bela nas suas características, ela é bela na sua identidade. E nós juntas vamos falar um pouquinho aqui, desmistificar algumas coisas da inclusão, também orientar, dar dicas. Eu com a minha experiência de pastora de inclusão e ela com uma experiência de pastora e mãe, que essa experiência não tem dinheiro que compre, a da maternidade. Então nós tivemos que zerar aqui a nossa live, mas vamos voltar com tudo. E a pastora Nayane estava falando sobre o projeto lindo que ela vive com o marido. Pastora Nayane, pode continuar aí contigo? Vamos. O povo acho que travou aqui para mim. Era o diabo agindo, né, pastora? Gente, o que é isso? Que luta, que guerra! Tá repreendido, Jeová. Mas vamos com tudo. Vamos com tudo. Então, eu estava falando sobre nós somos sócios dessa empresa que distribui o Três Palavrinhas. Então, Deus colocou esse desejo no nosso coração de trabalhar, né, com crianças. A partir do momento que nós descobrimos que a Bela era uma criança especial, veio esse desejo, né? Como que a gente pode ajudar as crianças? Como que a gente pode se envolver neste mundo? Então, é um chamado muito forte que nós temos, né? E meu marido sempre fala, eu quero que a nossa igreja seja referência de inclusão de crianças. Aquela igreja que o povo fala, não, lá naquela igreja as crianças são bem recebidas, lá naquela igreja, né, a criança especial, ela tem o seu espaço, ela tem a sua voz, né? A mãe pode ir despreocupada porque tem pessoas capacitadas que estão lá para recebê-las. Então, isso é muito lindo e é algo que arde no nosso coração, sabe? E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar nessa caminhada. E Deus é impressionante que Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Na igreja sempre chega pastora, eu trabalho com isso. Pastora, poxa, que legal. O povo abraça, sabe? O povo abraça. Então, não é incrível? Na prática. Comecei há 2 anos e 8 meses atrás, eu e a Sônia e mais uma. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe aí mais ou menos de 70 pessoas só para inclusão. Uau. E todo dia, eu recebo mensagens. Eu tô aqui umas 3, 4 mensagens para responder de pessoas que falam assim, pastor, eu sou daqui da igreja, eu quero fazer alguma coisa na inclusão. E até uma coisa interessante que eu já é uma dica para vocês aí, que as pessoas me perguntam muito como levantar uma equipe tão grande, específica para a inclusão. E assim, Deus é tão lindo e é tão perfeito a obra dele, que assim, eu tenho aí 50%, mais ou menos 40% da minha equipe são pessoas que vieram para a inclusão. Mas 60% da equipe são pessoas que já serviam no ministério, já serviam na sala, já serviam no culto, mas vendo esse projeto fluir, sentiram no coração o desejo de participar. Então, olha eles que servem maravilha. em 2 domingos, né? Porque aqui eu não sei como funciona aí, mas aqui nós somos muitas redes, né? De forma para organizar. Então, uma equipe, ela serve 1 domingo por mês. E aí, o que essa pessoa fala? Não, pastor, eu quero servir 2 domingos. Um na minha classe que eu já sirvo e outro na inclusão. E aí, eu dobrei a equipe, né? Porque o negócio foi crescendo e as pessoas foram querendo estar juntos. E outros, sabe quem é o outro foco? São os pais. Os pais também se comprometem porque veem que se eles fazem pelo meu filho, eu também quero fazer, participar pelo filho do outro, sabe? Que maravilhoso. E é tão lindo, é tão lindo. Então, acredite no propósito que Deus tem, é o que a pastora Nayane está falando. É algo que tão lindo que Deus vai fazer, sabe? É tão lindo, eu tenho tanta certeza disso, que assim, a gente que vem de algum tempo, né, de Ministério Infantil, sabe a luta que foi, e ainda é em alguns lugares, para o Ministério Infantil ter voz, né? É aquela coisa ainda de que, você vai ser pastora de criança? Mas como assim, pastora de criança? Nunca teve muito valor, né? E hoje não, hoje eu vejo que as igrejas, elas já abraçam. Hoje, nas grandes conferências, tem pastores que falam para líderes e crianças, e é lindo. E a inclusão, ela está nesse processo
das pessoas entenderem a importância, sabe? Conseguirem traçar o propósito de Deus na vida dessas crianças com a palavra de Deus. Então, eu nem vejo como as igrejas elas não querem futuro e presente, né? Futuro e presente. Então, a gente precisa investir nelas agora, para que elas possam repercutir no futuro. E o que eu gosto de desmistificar é que a gente precisa investir nas nossas crianças com necessidades específicas também. Não sou eu nem você que podemos limitar essa criança e dizer até onde ela vai. Verdade. Porque se Jesus quiser, ele faz como ele fez com o coxo lá, ele faz como ele fez com o aleijado, ele faz levantar e andar. E ele inclui colocando de novo na sociedade. É isso? Isso é Cristo. Então, nem eu nem você temos condições de dizer o que Jesus vai fazer. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, né? Que diz pra gente, Marcos 16:15, pregue o evangelho a toda criatura. Prega toda. Uhum. Agora, o entendimento, ele vem do alto, ele vem do Espírito. É ele que vai conduzir essa parte, né? A gente faz e ele faz a dele. Acho que ela caiu de novo, gente. Eu acho que a internet dela, porque a minha tá boa. Mas, continuando aqui, como eu estava falando, deixa ela voltar, deixa ela entrar de novo. Mas, como a gente... Continuando o que a gente está falando, é muito importante que as igrejas entendam que o maior interessado que esse projeto aconteça, né, que os ministérios realmente estejam capacitados a receber essas crianças, o próprio Jesus, primeiro a fazer a inclusão, primeiro a incluir a todos. Então, ela está mandando solicitação aqui. Acho que agora. Eu acho que é a internet dela. Então, o Senhor... Voltou ela. Tá voltando, gente? Tá voltando. É a sua, né, que tá travando, né? Eu não sei, mas a internet aqui tá ótima. É? Porque Eu tô até mudando aqui atrás. Agora. Eu tô até mudando aqui atrás. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. É o diabo querendo nos paralisar. Gente, peraí que eu tô mudando Tá. Tô vendo fios. Ó, gente, eu tô até ligando aqui, ligando e desligando o negócio, porque a internet tá boa. Não sei o que tá acontecendo, gente. Mas nós vamos continuar. Vamos continuar. Então, pastora, então é isso. A gente tem vivido aqui o céu é o limite, né? A gente tem vivido extraordinário. Eu não sei dizer exatamente como isso tudo aconteceu. Eu sei que Deus deu uma visão. Essa visão foi vista com muita paixão. Eu sempre digo, qual é a receita? Paixão. Paixão. Você precisa ser apaixonado pelo que você faz. É criança? É adolescente? É adulto? É idoso? Qual é o ministério que Deus vai colocar na sua mão? Você precisa exalar paixão. Quem estiver do seu lado tem que ter paixão. Eu brinco, as pessoas riem, mas eu brinco. Do meu lado só anda quem quer saber de inclusão de criança. Mas Aline, você é tão seletiva? Eu não sou seletiva, não. Eles me excluem do restante. Porque eu sou tão apaixonada que eu só falo sobre isso. Não, então, isso é muito importante. Vibe, isso é muito importante porque um tempo da minha vida eu me isolei muito. Porque a mãe, ela acaba se isolando. Ela acha assim, não, o meu filho, ele é diferente. Então, ele não vai dar certo ali. Ele não adianta levar porque vai dar trabalho. Né? E é diferente. Você tem que fazer o contrário. Eu vou levar, eu vou... Ela travou um pouco de voltar para essa linha, porque você desacostuma. Então, agora ela tem que voltar aos poucos, né? Que ela ficou um pouco travada, porque ela acostumou não ir para essa linha, né? Então, ela estava... É rotina, eles precisam de rotina. De rotina. Quando foge da rotina... Então, atrapalhou. A gente sabe que autista precisa de rotina. Então, por conta disso, ela deu uma travada e as primeiras vezes que eu levei ela novamente, ela travou. Então, agora, aos poucos, ela está se adaptando de novo. Mas é muito importante a mãe estar junto.
É muito importante a mãe estar É, ali, independente do que... Às vezes é difícil. Às vezes as pessoas não veem, mas eu tenho muita vontade de chorar. Às vezes eu tenho que passar, eu tenho que erguer a cabeça, eu tenho que dizer, não, isso não é para mim. E eu não posso desistir, eu não posso desanimar. é isso aí. Então, é muito importante você estar ali, porque as pessoas também te dão, né? Te ajudam, te abraçam. Olha, a Belinha, ela não consegue, mas vamos tentar de outra forma. E isso é muito legal, você andar com pessoas que vão te colocar para cima. Tá lá com pessoas que vão te ajudar. E isso faz toda a diferença. Eu chorei ano passado, porque foi a primeira vez que a Bela participou de uma cantata de Natal. Ai, que linda! Tipo assim, ela não cantou, porque ela não fala. Só que ela estava com a roupinha. Ela subiu, ela fez o que as outras crianças participando. Ela estava envolvida. Então, isso faz toda a diferença. Você sabe que a sua filha tem as limitações, mas ela está lá. Ela está fazendo. A mãe sobe junto, a tia sobe junto, as crianças ajudam, mas é muito importante a criança participar. Né? Então, eu deixo aqui É, também essa palavra para as mães: não tenham vergonha. Não é tenham verdade. vergonha dos seus filhos. Vá para a É igreja. verdade. Vai ter lá pessoas que vai abraçar a tua causa. Coloque a É criança porque para eles já dançar. sofrem tanto, né, Nayane, na sociedade, né? Muito. Na verdade, a gente chama, né, de cinco estados da negação, porque, assim, quando a mãe consegue entender o que o filho tem e passa por aquele momento de luto, não só a mãe, mas como o pai, passa pelo processo de negação, aí começa a viver, né, o preconceito. Então, a mãe, os pais, eles acabam querendo colocar os filhos dentro de uma bolha, dentro de uma redoma. Por quê? Porque eles não querem ver o filho sofrer. Então, levar ele para uma festa, levar ele para a igreja e não ter nada para eles é passar por um processo né, de desprezo. E aí, o que eles fazem? Vou ficar dentro de casa com meu filho. Acabam não tendo consciência de quanto isso faz mal para a criança. Porque Uhum. o ideal é que você aceite e que você enfrente. É Chega no isso que eu local e diga falo. assim: o meu filho é assim, se Uhum. posiciona, e as pessoas precisam entender isso. Isso. É Agora, o que isso. eu Eu sempre falo, falo sobre isso sempre. Eu falo assim, mãe, primeiro passo, você precisa aceitar. Porque para mim foi muito difícil. E eu sei o quanto é difícil a mãe chegar no nível e falar assim: beleza. meu filho é especial. Porque eu lembro que eu levava a Bela no parquinho, ela ainda pequenininha, e ela não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. Aí as mães ali, elas perguntavam: o que a tua filha tem? Eu falava: como assim o que a minha filha tem? Minha filha não tem nada. Minha filha é normal. Aquilo me machucava muito, das pessoas me perguntarem o que ela tinha. Foi a partir do momento que eu tive que aceitar, falar assim: não, a minha filha, ela tem alguma coisa. Ela é uma criança especial. A partir do momento que eu aceitei isso, a vida muda. Porque você vai... Ah, pastora, mas é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes você vai ter que passar, né, por alguns processos, por algumas situações que você vai ter que aprender a segurar a barra. Igual nessa cantata de Natal, né? As crianças são puras. Tem crianças que elas não reparam que as outras crianças são diferentes. Então, elas acabam perguntando coisas que elas não sabem. Às vezes, É, muitas crianças não aprendem em casa que existem diferença de crianças, né? Aí uma criancinha, para mim, a Bela estava, né? A Bela estava lá no púlpito, né? E ela estava com a roupinha, ela estava no ensaio. Aí uma criança chegou para mim e falou assim: a minha mãe falou que a Bela é deficiente. Ela não faz o que eu faço. Na hora, me veio uma tristeza tão grande, porque, tipo assim, é triste. É difícil você ouvir isso de uma criança que está participando com a sua filha.
Mas na mesma hora, você sabe que a criança é inocente, a criança, ela não tem a noção, ela não fala por mal, né? Às É, vezes ela Às vezes ela entendeu, ela ouviu da mãe, a mãe explicou de uma maneira diferente, né? Errada. Tem isso também. Mas nós temos que estar preparadas para ouvir coisas durante a vida. Né? Ah, essa criança não faz isso. Ah, por que que ela não fala? Nossa, mas ela não come direito? Ah, não, mas ela. Para que que ela vai participar sendo que ela está atrapalhando? Você vai ouvir isso no shopping, você vai ouvir isso na igreja, você vai ouvir isso no parquinho, você vai ouvir isso na rua, mas você precisa levantar a cabeça e você precisa entender que vai ter momentos, mas você precisa ser forte. E eu levo muito esse versículo para a minha vida. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Por isso nós precisamos acreditar aí. Aquele bordão literalmente foi por conta disso. Foi quando eu tive uma experiência com o Senhor na madrugada. Eu estava numa profunda depressão porque eu descobri que a Bela era especial. E eu acordei para ir no banheiro e me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, Deus falou comigo. Deus falou assim: levanta desta cama, acredita e vai, porque eu sou contigo. Foi a partir deste momento que me veio uma força sobrenatural, uma alegria sobrenatural, e eu comecei a ir. Comecei a acreditar. Vai na dor, vai chorando, vai na dúvida, vai no desespero, vai na mas vai. angústia, mas vai. Mas vai, porque nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar. E tudo que o diabo quer é usar Parar. essa situação nessas famílias para estacionar pessoas. E Exatamente. existem muitas mães estacionadas, porque elas acreditam que elas não vão mais desenvolver o ministério, elas não vão mais ser, elas não podem ter mais a plena felicidade, porque muitas mulheres não conseguem ser felizes depois disso, né? Elas não conseguem desenvolver a maternidade na sua potência máxima, porque tem mulheres que desejava ter 3, 4 filhos, depois que teve um filho autista, acha que é o fim do mundo e não quer ter mais filho, É, né? Então é isso que o diabo quer, usar essas circunstâncias para paralisar famílias. E é por isso que a igreja, eu falo muito isso com a Lilian, a igreja precisa estar preparada, não somente para receber as crianças, mas a igreja precisa estar preparada para receber as as famílias. mães, as As famílias. famílias, é. Porque a Verdade. mãe chega lá doente. Eu fui uma Verdade. mãe doente. É aquele Verdade. negócio assim, ó, eu não falo daquilo que eu li num livro. Eu não falo daquilo que eu escutei de outra experiência. Eu falo porque eu passo. Eu passo. E você Eu ainda é sinto a uma dor. família e uma mulher ainda forte, com estrutura. Então, você imagina que, querendo ou não, para você ainda surge algumas facilidades no sentido de ter pessoas perto, de ter sempre pessoas muito queridas, né? Porque a vida pastoral nos traz isso, pessoas Sim, perto. Agora, você pensa aquelas famílias esquecidas, aquelas é. famílias que não têm a estrutura que nós temos, a família que não vive. O que eu mais recebo hoje é gabinete de mãe, sem saber o que fazer, sabe? Sim. E aí, qual é a nossa responsabilidade? É ser diferente da sociedade. Eu sempre falo, a sociedade não está preparada para isso, a sociedade não tem isso. Nós não somos sociedade, nós somos igreja, nós somos É. Cristo. E nós É. precisamos fazer alguma coisa assim. Nós precisamos não dar mais para viver em função do que é bom para o meu umbigo, porque é bom para mim. Eu vou Isso. viver em função da minha salvação. Não, não. Eu, Cristo não é isso. eu fui pregar esses dias numa igreja e eu até me emocionei depois do culto e eu me emociono falando. Eu estava pregando e eu vi que tinha uma criança chorando muito alto. Hum. Só que na hora o Espírito Santo falou para mim: deixa ela chorar. Deixa ela chorar. E eu falei no púlpito.
eu falei no microfone. Eu falei assim, não tirem, porque nós ouvimos eu vi o movimento dos diáconos, do pastor, né? Tira a criança. Tira, Eu tira, falei no tira, púlpito né? assim, eu falei assim, deixa essa criança chorar. Deixa essa criança chorar, não deixa ela chorar. Falei e continuei pregando. Quando eu desci do púlpito, a mãe veio com a criança no colo e falou assim para mim, pastora, aquilo que a senhora fez pelo meu filho me tocou, porque ele é autista não verbal como a sua filha. E a senhora não sabia, mas Deus te usou para falar comigo. Porque quando você chegou e Aleluia. gritou, não deixa a criança chorar, foi como se Deus tivesse falado assim, não se mova da igreja. Não tenha vergonha do teu filho. Porque ela virou para mim e falou assim, ó, a minha vontade é pegar a criança e ir embora. Porque eu vejo as pessoas olhando. Eu vejo o pastor desconcertado. Eu vejo os diáconos vindo. Mas quando a senhora falou, deixa a criança chorar, foi uma confirmação de Deus falando, minha filha, fique. Venha com teu filho, que eu estou cuidando. Eu achei isso tão lindo, sabe? E a igreja precisa ter essa sensibilidade. É por isso, pastora Naine, já encaixando no que você está falando, Uhum. Nós precisamos falar de inclusão, não é para o Ministério Infantil. O Ministério Infantil, ele tem que ser treinado para receber essas crianças. Por quê? Porque além do amor, precisa de um preparo, sim. Porque você precisa conhecer como essas crianças, quais são as características das crianças para você ganhar o coração deles. Mas, baseado no que você está falando agora, isso ratifica o que eu falo sempre nas minhas postagens. A igreja precisa ouvir. É a igreja que precisa ouvir. Essa criança não estava no Ministério Infantil, ela estava ali. E elas acabam incomodando. Por quê? Porque o seu coração não entende. As pessoas não compreendem que ela não está chorando porque ela quer. Uhum. Ela está Exato. incomodada, talvez, naquele lugar, por conta dos estímulos que estão ali, que são muitos para elas. Então, tem diversos fatores que desordenam essa criança. Então, a gente precisa falar para a igreja precisa ser sensível, sabe? Igreja, nem sempre a pregação vai ser o que vai mover aquela igreja. Às vezes, essa sua fala aí, só isso aí bastou. Só isso bastaria naquele momento. Porque é aquela criança que está sendo acolhida, é aquela família. Eu tenho vivido muito essa questão das famílias, sabe? De pais, por exemplo, ontem mesmo recebi uma menina maravilhosa, segunda vez na igreja, e assim, e ela era bem imperativa, e aí os líderes ficaram meio assim, eu peguei ela, levamos ela para uma sala que eu tenho chamado Rap Room, é uma sala de apoio, de acolhimento, para a gente equalizar suas emoções, e aí eu pedi para chamar a mãe. E sempre quando eu nunca peço, eu quase nunca peço para chamar a mãe, porque assim, eu acho que o momento deles, a gente tem que dar o nosso jeito, a gente precisa. Só que como eu não conhecia a criança, eu queria conversar com a mãe, eu queria colher informações da mãe. Eu mandei chamar a mãe, aí a mãe já vem com o olho assim, né? Tipo assim, o que aconteceu? Eu tenho que mandar tirar. E aí, quando ele entrou, eu falei, olha, sua filha é maravilhosa, sua filha é isso. Eu sempre falo isso também, Nayane, a forma como você chega para os pais, Sim. Sabe? Não adianta chegar e falar, Nayane, a sua filha hoje arrancou os cabelos, ela puxou os dedos, ela rasgou. Isso você já sabe. Isso você já sabe. Fala o que você não sabe. Olha, a Bela se comportou muito bem. A Bela hoje ouviu a palavra. Nós inculcamos o princípio. Fala o que o pai não quer ouvir. Aí eu falei e comecei a conversar com ela. E aí contei do nosso projeto. Falei que era um prazer ter ela ali, que eu queria conhecer melhor. E aí a mãe começou a me dar informações, o que é muito importante, gente, para quem tá nos acompanhando aqui. Outra estratégia é as famílias. Você precisa estar conectado às famílias. A família é que te dá suprimento para você ganhar o coração dessa criança. Essa mãe me falou, nunca tranca a porta com ela. Quando ela começar a alterar, dá uma circulada com ela, que ela gosta de trocar. Então, a mãe, ela te enche de informações para que você consiga se aproximar dessa criança, para que ela dê abertura para que você chegue. Essas crianças, elas são movidas pela afetividade. Ela precisa se sentir segura para ela abrir caminho para você. E aí, eu conversando com aquela mãe, ela começou a me contar da sua luta, ela começou a falar. E é sempre muito gostoso, muito dolorido essas conversas. Sim. E daqui a pouco ela chamou o pai.
E sabe como essa conversa terminou? Eles me abraçando, assim, meio que desacreditados do que estava acontecendo, porque eu só falei coisas para eles que eu achei que realmente Deus queria que eles ouvissem. Eu estava ali para pastorear a filha dele, eu não estava ali para tomar conta da filha dele. Nosso trabalho não é um trabalho de babá. Eu estava ali porque eu acredito mesmo no espírito que há dentro dela. Eu queria alimentar ele com palavra, independente das formas, das características. Os pais começaram a ficar, hoje já me ligou perguntando se eles não podiam vir para uma célula. E eu Olha até que falei, ó, pode ir maravilha. para casa, pode ir para minha E casa. isso é uma forma de você falar de Jesus. Olha quantas famílias, né? Quantas mães não conhecem Jesus, que têm crianças especiais, que a igreja pode abraçar, né? Com amor, com carinho. Um Muito. amor que talvez elas não vão receber lá fora, mas dentro da igreja vão ter um refúgio. Vão ser Exatamente. bem recebidas. Isso faz toda a diferença. Chegou uma irmã agora recentemente na nossa igreja que ela falou para mim, ela falou assim: o que me fez ficar nessa igreja foi a forma que vocês receberam o meu filho. Olha, que lindo. Isso faz toda a diferença, Toda. né? Toda. Quem escolhe a Então, igreja é a criança. Hoje, quem sim, escolhe a igreja são os filhos. sim, sim. E isso é algo que toda a igreja precisa aprender. Uma das coisas que eu falei muito com a Lília, né, que eu, como mãe de autista, eu passo muito, né? Datas Uhum. comemorativas são os é muito ruim para uma mãe de uma criança especial. Eu posso falar isso. Por que, pastora, você está falando isso? Porque é um dia difícil. Porque se a tua filha é o Dia das Mães, ela não fala, você não vai ouvir da boca dela: mamãe, feliz Dia das Mães. Se é cantata de Natal, a seu filho tem que cantar e ele não sobe, tá todas as crianças lá fazendo uma coisa, o teu filho não está fazendo. Isso dói. Isso machuca. As pessoas não entendem, mas isso dói na alma. Eu já Isso tive não tem nada a muita ver com vontade. você não aceitar. Não Isso não tem tem nada nada a a ver ver. com você não aceitar. Não Essa tem dor nada a é ver. inerente a isso. É. Isso aí. Então, sabe? Então, é uma das coisas que você precisa entender que a mãe passa essa dor e ela vai passar. E uma das coisas que eu falo com a Lília é assim: Lília, quando tiver uma apresentação na igreja, vamos tentar encaixar as crianças de uma forma que todas participem. Exemplo, todas falavam no vídeo: Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. Aí a Bela chegou, a Bela não fala, só que ela levou um cartazinho: Feliz Dia das Mães. Ai, minha Entendeu? mãe, coisa Você não vai linda. deixar a criança isolada. Você não vai Isso é deixar a mãe inclusão. Isso é inclusão, inclusão. entendeu? Fora E disso, às isso você vezes, só está trazendo. que às vezes até a líder não tem essa sensibilidade. Por quê? É, Porque a filha dela não tem. Ela não é. tem essa necessidade que a outra mãe tem. Entendeu? Então, assim, mas a minha filha não dança igual a Bela. Não dançava igual as outras crianças. Aí, o que a Lilian fez? A Daniele, que é uma bênção, tem duas filhas lindas que são assim, maravilhosas, que elas sempre abraçam a Bela também, né? Ela ensina muito as crianças, as meninas. Então, as Uhum. meninas estavam dançando, aí a Bela foi e fez rodinha. Porque segurar a mão com ela e ela rodar, ela vai. Então, tinha outras crianças levando ela. Ela não ficou ali sozinha, ela não teve que descer. Ela participou também. Mesmo que se ela corresse, mas ela participou, sabe? Então, Tão isso é muito precioso. importante. A Tão tia da precioso. escolinha ter essa sensibilidade de: peraí, ela não faz, mas vamos dar um jeitinho? Ela não fala, mas vamos dar um jeitinho da mãe não se sentir rejeitada. Porque, É. voltando para aquela questão, não é só a criança, É a família. é Eu a falo família. sobre isso, é a família. Chegou uma líder para mim no final da última live, que foi a pastora Fabiana, e ela me chamou no privado e quis conversar sobre a salvação dessas crianças, sabe? Ela não estava questionando, mas ela estava com dúvida mesmo, pastora, me fala sobre a salvação dessas crianças, porque assim, existem pessoas que acreditam que elas estão salvas e tal, tal, tal. Então, assim, se há salvação, de repente não precisamos ser tão enfáticas com ela, tal. Ela estava preocupada. E eu virei e falei assim, realmente, eu acho que nenhum ser humano é capaz de falar sobre esse assunto. Eu prefiro
crer na palavra que diz que todo ser humano veio do pecado, todos eles precisam confessar a Cristo, passar pelo processo da cruz e ganhar o reino dos céus. Mas se a criança não tem consciência, tal. Bom, todos grandes estudiosos, eles dizem que independente da limitação da criança, há sempre uma forma de comunicação. É que as pessoas, elas estão muito limitadas a achar que se comunicar com palavras. E nem sempre. Eu posso comunicar com a Bela pelo olhar, pelo toque, com instrumentos. Existem muitas formas de comunicação. Mas tudo bem. Vamos pensar, então, num Deus misericordioso, que a graça dele alcançará essas crianças. Ok, eu creio nesse Deus, esse Deus maravilhoso que pode fazer o que a gente não imagina. Digamos que ele fará isso. Mas se você não tiver como receber essas crianças, pastorear elas, e os pais delas? Sim. O Senhor também vai ser misericordioso com eles, porque eles não conheceram Jesus, porque não tinha uma porta aberta na sua igreja? Então, você está falando, é além da criança. Eu já ouvi pastoras falando que, sobre, não, a gente não tem isso aqui, não. A gente não precisa, é uma estrutura desnecessária. Eu já ouvi. Porque às vezes, né, a pessoa acha que tem 3 crianças, não é muito, é tudo. É tudo. Ah, não, eu vou montar uma estrutura de inclusão para 3 crianças. Sim. Sim. Se for para uma criança, você vai montar. Então, essa é a necessidade da gente estar falando para líderes, né? Para pastores. Eu queria que todos os pastores assistissem essa live para eles entenderem que o pastor tem que chegar junto. Isso o pastor, a família precisa. Ele é o primeiro a levantar a bandeira. Ele é o primeiro a levantar a bandeira. Pastora Nayane, eu tenho muito... Eu não sei, mas assim, eu falo isso com muito temor, sabe? Mas eu tenho muita preocupação com a minha vida espiritual. Porque, assim, a palavra, ela nos diz que Deus sonda os nossos corações, não são as nossas ações. E eu tenho preocupação e às vezes, não cumprir tudo aquilo que Deus tem para minha vida, sabe? Ignorar algumas coisas que Ele está mostrando. E aí eu sempre lembro, né, daquela passagem, tipo... de a gente tá entrando no reino dos céus e achando que está com tudo e o Senhor, não foi bem assim, não. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é muito confortável para a igreja, para o pastor, para o líder, fazer o que está ali muito fácil às suas mãos. Mas a gente precisa se preocupar com todo o rebanho. Deus, ele não ignorou um sequer. 99 ovelhas, ele foi atrás de uma, ele não ignora nenhuma. Ele não nos dá a garantia de que aquela uma sozinha ia ser salva. Então a gente precisa cumprir o que a palavra diz. Então, essa minha preocupação é até mais, como você falou, é com os pastores, é com os líderes, porque assim, a visão precisa se alargar. A visão precisa se alargar, sabe? Tem uma coisa acontecendo na nossa igreja, que é uma das coisas que me criou muito incômodo, que quando Deus me deu essa visão dessas lives, foi por estar recebendo praticamente toda semana famílias de outras igrejas e vindo me procurar falando, eu vim para cá porque me falaram que aqui tem um trabalho de inclusão e na minha igreja não tem. Eu falei, eu não quero isso, isso não é evangelho. Eu quero que lá tenha. Eu me disponibilizo lá a treinar, eu quero que lá tenha, sabe? Então, é algo que realmente a gente precisa falar. Graças a Deus, eu tô muito feliz com a repercussão das lives, sabe? Até o Martinello passou por aqui, foi uma benção, Cezinha Cita, esposa do Abe Uber. Então, assim, pastora Fabiana, muita gente passou por aqui de peso, porque a gente precisa disso mesmo. Sim. Mas você quer falar? Eu preciso realmente de que tem voz. Eu preciso. Por quê? Porque a gente sabe que assim, você falou, as pessoas ouvem. Outras pessoas não falam. Então, assim... paciência, eu vou usar a arma que tenho. E eu creio, sabe? Eu creio que Deus vai levantar aí profissionais, porque nós sabemos que tratamento para essas crianças não é barato. Não, né? Não mesmo. Então, a pastora Fabiana está aqui, ó. Oi, pastora. Maravilhosa. A minha oração, Deus, levanta profissionais da área para estarem na igreja fazendo esse trabalho voluntário. Né? Porque tem muita mãe que não consegue pagar uma fono. Tem muita mãe que não consegue pagar uma psicomotricidade. Tem muita mãe que não consegue pagar uma ecoterapia.
Então, a minha oração tem sido, além do trabalho da igreja, né, da salinha, Deus, levanta esse povo, prospera esse povo, né? Eu sei que o Senhor que deu o dom, agora levanta esse povo para eles abraçarem essa causa. Né? Eu acho muito legal, nós ainda não temos na nossa igreja, mas eu quero, é um sonho, né? Ter um horário onde a gente pode receber essas crianças e ter essas aulas de graça. Olha que maravilha! Isso é um sonho. Eu também tenho esse sonho. O Eu tenho esse sonho até profissional tirar particular, 2 horas, sabe? 2 horinhas, esse sonho. 1 horinha para ajudar essa gente, porque já dá, né? Já dá um levante, já ajuda. Porque, gente, é caro. É caro. É caro. Eu tava E nem conversando todo com uma mundo mãe outro pode dia, pagar. e para fazer um tratamento mesmo eficaz com tudo que essa criança precisa para realmente fluir, você gasta aí de 15 mil a 20 mil com tudo. É muito caro. Sim. E assim, a minoria pode. Minoria da minoria na minoria. Sim. Então, assim, eu também tenho um sonho, assim, você falou do seu sonho, mas o meu sonho é até assim, eu estou me formando em psicopedagogia também. Eu não fiz para clinicar, eu fiz para juntar com a teologia, para me dar mais base com as nossas crianças. Mas eu tenho um sonho de ter um lugar assim, sabe? Onde eu possa dar para elas estrutura de quem tem grana, mas para quem não tem grana, sabe? Poder receber de forma gratuita mesmo, para que eles possam ter o tratamento, sabe? Essencial, porque eu vejo, pastora, como eu tenho muitas crianças aqui na igreja com necessidades específicas, eu vejo que aqueles que têm um bom tratamento, que eles fluem muito mais rápido, eles conseguem ir para outros degraus. E outros, às vezes, têm um autismo até mais leve, têm comorbidades bem mais tranquilas, mas não conseguem avançar porque não tem um tratamento adequado, não podem pagar um médico, até remédio. Eu tenho um autista que ele é um autista do grau severo e ele ainda tem algumas comorbidades, como TOD. Então, assim, o nível dele é bem punk. E como consegue controlar ele? Com um remédio que vem de fora, que custa R$7.500. Se você não der esse remédio para ele, ele quebra tudo. Agora você me diz quem tem R$7.500. Essa mãe tem. Então eu consigo, ele é bem tranquilão, porque ele tá sempre medicado. Mas eu fico pensando assim, cara, e aquela mãe que não tem? Aquela mãe que não tem. E a maioria não tem, sabe? Então, nós como igreja, nós precisamos trazer conforto para essas famílias, sabe? A gente precisa realmente levar Cristo, a gente precisa abraçar essas famílias. Eu tenho feito gabinete com esses pais, sabe? As pessoas, graças a Deus, elas têm depositado no meu trabalho, no que eu tenho feito, alguma confiança de ouvir uma palavra, né, boa. E assim, eu recebi outro dia uma mãezinha com uma pastinha, tinha dado uma alteração na TN dela, ela já estava preocupada que a filha ia nascer, né, com alguma questão. E assim, e a gente sabe como é difícil, como é complicado, né? A gente não tem a certeza de nada, quem só tem que ter certeza é Deus. Mas abraçar essa família e falar assim, independente do que dá, o que vai dar, eu tô com você. Isso aí. Eu tô com você. Ser diferente também é normal. Né? Todos nós somos limitados. A minha limitação, ela talvez não seja aparente. Talvez ela não seja física. Mas eu tenho uma limitação. Você tem uma limitação. Né? Todos nós temos. E todos nós precisamos caminhar, ter um braço para caminhar com a gente. E nós não podemos esquecer também, né? Agora a gente coloca o nosso lado não profissional, né? Não, mas isso é muito importante. Porque a minha filha, ela é um milagre. Eu creio, né, que essas crianças, elas entram na igreja, elas entram num ambiente de tanta fé, de tanta ousadia, que elas podem ali, Deus pode tocar elas ali. Às vezes tem criança que vai ali que nem faz tratamento, mas eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que faz a criança avançar. Eu creio num Deus. A criança ainda ali na salinha, eu creio que Deus pode fazer milagres. Então nós temos isso ainda, nós temos a fé. Esses líderes.
Esses líderes, eu falo para minha equipe, nós precisamos crer nesse Deus que cura. E você não esteja ali só ministrando, coloca as mãos em posição de mãos, Sim, ore. Ele pode sim, se ele quiser, ele faz. Ele continua sendo Deus, ele continua operando sim, sobre as mãos dos homens. sim, Então eu creio nisso também. A gente não pode estar ali, desprezar a unção de Deus, desprezar o que Deus pode fazer na vida dessas crianças, sabe? O que eu acho, pastora Nayane, que a gente precisa como pastoras, como pessoas que estão à frente de ministério, é capacitar a nossa equipe para isso, sabe? isso. Porque o que eu tenho visto, eu sempre inicio meus tratamentos, meus treinamentos, explicando um pouquinho das diferenças de segregação, integração, inclusão e exclusão. Mas onde eu vejo as pessoas mais se perderem é na integração. Elas acham que estão incluindo, mas elas estão integrando. Porque elas recebem a criança, coloca a plaquinha lá e recebe a criança. Só que quando chega lá dentro, tem uma líder ministrando a palavra de Deus, tá todas as crianças junto, beleza, tá integrada, aí tem aquela autista ali, tem aquele com síndrome de Down ali, só que eles não estão recebendo, porque eles não se comunicam da mesma forma. Então precisa ter um trabalho, sim, diferenciado para ele. Precisa ter uma liderança que tire dessa lição o princípio para que possa ser ministrado na vida deles de forma que eles comunicam. Sim, Que é diferente das outras crianças. Isso é inclusão. É deixar eles participarem. É se preocupar se a palavra está sendo inculcada. Não só deixar entrar. E é onde que eu vejo que as pessoas ainda estão assim, sabe? Então a gente precisa capacitar nossas equipes, a gente precisa levar treinamento, sim, a gente precisa buscar conhecimento. Essa galerinha tão especial que são as nossas crianças com necessidades específicas, elas têm um jeitinho peculiar de ser, então a gente precisa entender como eles funcionam, eles precisam entender como eles comunicam para que eu ganhe o coração deles. Não é da mesma forma que tá todo, né, que a gente fala para as outras crianças. Não é por isso verdade. que a gente precisa sim capacitar, a gente precisa apostar neles. As E líderes já, estão aqui. já quero você aqui na minha igreja. Já vou marcar com a mulherada, o pessoal da missão, criança do ministério, porque a gente precisa aprender, né? Igual. Ah, pastora Naná, vocês estão aonde vocês queriam estar? Ainda não. A gente está chegando lá. A gente está chegando lá, né? Então, isso é muito importante também de uma igreja. Você entender que você precisa sempre crescer, né? Igual a Lilian falou. Pô, a Lilian é uma profissional maravilhosa, ela faz um trabalho maravilhoso. Mas quando ela te viu, ela falou assim, pastora, traz ela aqui. Então é muito importante quando a liderança vê isso, né? A gente é bacana, a gente desenvolve um trabalho legal, mas nós ainda não chegamos aonde a gente precisa chegar. Sempre crescendo, sempre avançando. Todos E nós, né? todos Todos nós, nós. todos nós. E eu A diferença, pastora Nayana, aleluia. A diferença mesmo, talvez, a diferença talvez na minha liderança para outras líderes e crianças que até 3 anos atrás eu também me encaixava, é o foco, né? Eu foquei na inclusão, porque precisa realmente de uma líder que foque. Na nossa igreja tem a pastora Wilson, que é pastora do Ministério de Infantil, e ela me dá todo o suporte para que eu focasse na inclusão. Que Porque maravilha. senão não conseguiria também. Não Uhum. conseguiria também. Você tem um pastoreio lá com as mulheres, com a igreja. Não dá para você fazer essa inclusão de frente. Você precisa de alguém que se levante. Verdade. Graças a Deus, eu tenho o suporte do pastor Josué, suporte da pastora Wilson, para eu conseguir avançar, sabe? E foco. Então, eu acabei focando. Então, assim, como diz uma amiga, eu tô cavando túnel. Eu É tô isso cavando aí. túnel. E aleluia, e aleluia, e aleluia. Aleluia. Mas eu creio que muita gente aqui vai cavar comigo, muita gente vai estar junto, vai estar junto. A gente precisa estar junto nessa. Vai além, sabe, do que os nossos olhos podem ver. Eu creio, eu tenho acompanhado a evolução de muitas crianças que não falavam agora estão falando. Eu acompanho crianças fazendo intercâmbio sozinha, autista, entrando em faculdades. Olha só, que limita as nossas crianças é o nosso olhar.
É. Quem limita as nossas crianças é o nosso olhar. Nós não podemos fazer isso. A gente É isso precisa aí. dar subsídio para elas. Deixa elas irem, deixa elas irem, deixa elas irem. Quem vai dizer para elas ou não, se vai ou se não vai, é o nosso Deus. Nossa, gente, quantas mulas estão pregando por aí? É isso aí. Por quê? Porque vai além. É Deus que faz. Mas não é verdade? É É Deus que verdade. É verdade. faz. Então, eu vou limitar o meu Deus? Eu acredito que o meu Deus pega a Bela e bota ela para fazer o que muitos oralizados não vão fazer. É isso aí. A nossa vida é o testemunho. É isso A aí. nossa vida é o testemunho, né? E Milagre foi o que eu tinha maravilhoso. falado. Eu creio, isso é um ministério, né? É um ministério isso. O que você tem é um ministério. E olha que coisa linda, você está envolvida com essas crianças e você vê Deus curar, Deus evoluir. Isso não tem preço. E eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai levantar pessoas como você, pastora Aline, no Brasil todo, no mundo inteiro, que vão entender isso é um ministério. E através da minha vida, crianças vão ser curadas, sim, dentro dessas salas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Crianças que a mãe vai chegar lá, ó. A mãe já vai chegar assim, olha, ele não fala, ele tem essa dificuldade, e não sei o quê, mas a criança ali vai se desenvolver de uma maneira que até a mãe vai assustar. Eu creio nesse poder. Porque esse... Eu já tenho, tá? Eu já tenho diagnóstico quebrado, tá? Mãe que entrou com diagnóstico e hoje não tem mais nada. Amém. Se tinha antes, se não tinha, se curou, se é o seguinte, não tem nada. A criança é isso aí. já deu alta. Então, eu creio nisso muito mesmo, pastora. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. A gente só precisa de sim. A Bela, os médicos falavam que ela não ia andar. Olha. Ela anda, ela corre, né? A Bela, até 2 anos atrás, ela tinha uma dificuldade de atender ao chamado, assim, absurda. Ela não, eu chamava ela, Bela, ela não vinha. Hoje, eu já falo para ela, Bela, pega aquilo lá no... Ela vai e pega. Então, Deus, ele é Deus de milagres. Ele faz. Eu só estou esperando daqui pouco tempo ela vai falar, porque eu creio. A gente faz tratamento, Aleluia. A gente faz tudo, mas Deus é Deus. E Deus faz. Deus é um Deus de milagres. Então eu quero. Ressuscita. Deus ressuscita. Eu quero deixar, sabe, pastora Aline, essa palavra para essas mães. Mães machucadas, mães feridas, mães que talvez um dia, como eu, olhei e disse, a minha vida acabou. Eu não vou ter mais alegria. Porque você precisa entender, pastora Aline, contando um pouquinho da minha história, né? Acho que já passou um pouquinho do horário, mas eu quero falar. A Bela sempre foi uma filha muito sonhada. Eu, desde criança, falava assim, eu quero ter uma filha, uma menina. E eu falava assim, eu quero ter uma filha, que eu quero botar laço, eu quero que ela seja como eu quero que ela seja falante, eu quero que ela seja para frente. Só que veio totalmente diferente daquilo que eu esperava. E isso é Deus trabalhando na minha vida, falando assim, não é sempre da tua forma, é da maneira que eu quero. E mesmo que não seja da maneira, não veio da maneira que você queria, você vai continuar me adorando, você vai continuar me glorificando, você vai continuar no caminho e você vai vencer. Cabeça erguida. Então eu quero deixar essa palavra aqui de ânimo, de força, de encorajamento para essas mães que estão estacionadas, estão paradas, estão sofrendo, estão chorando e se perguntam, como eu vou me levantar? Como eu vou ser feliz? Como que eu vou crescer? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou sair disso? Deus está te dando forças agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Levanta da onde você está.
Porque Deus vai usar esse problema, que não é problema, é uma bênção, para que você levante outras pessoas. E por onde eu tenho passado, pastora Aline, eu tenho Aleluia. falado sobre isso. Eu estou aqui. Deus me permitiu passar por isso. Eu estou forte, eu estou sorridente para te dizer, se você está passando pela mesma coisa, levanta a tua cabeça. Continua confiando em Jesus. Acredita e vai. Então, Amém. eu quero deixar essa palavra Eu de quero ânimo. complementar essa palavra. Primeiro, para você, pastora Nayane, que assim, Deus, eu costumo falar que Deus não dá uma criança especial se a mãe não for mais. Você é muito especial e todas as mães de crianças com necessidades específicas são muito especiais. Deus tem propósito na vida dos seus filhos, Deus tem propósito na sua vida. Amém. E eu creio que o clamor dessas mães, o seu clamor, o clamor de muitas famílias vai mover uma liderança extraordinária. Eu quero desafiar todo mundo que está aqui me ouvindo você que está nessa live, que está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer, essa família com uma criança autista, com síndrome de Down, com paralisia, poderia ser você e eu. Poderia ser eu e você. Nós poderíamos ter um filho assim. Como você gostaria que a gente fosse tratado? Como você gostaria de chegar na igreja e ser recebido? Como? Deus está falando com você hoje que você precisa se levantar e dizer sim para Ele. Saia da rua de asfalto liso e vai pisar em pedrinhas. Vai pisar em pedrinhas, o seu pé vai doer menos do que essas famílias sentem. O seu pé vai doer menos. Eu pedi ao Senhor, me coloca na estrada de pedrinhas. Me coloca na estrada onde ninguém quer andar. Eu não quero mais fácil. Eu quero mais relevante. Ainda que também me doa. E eu creio que todo esse olhar que o Senhor tem depositado sobre a minha vida, todo esse cuidado, porque eu vejo como cuidado. Porque se não fosse eu, seria outra. Seria outra. Deus não precisa de mim. Ele não precisa de mim. Ele te dá oportunidade. Você diz sim, pronto, ele está com você. Você diz não, ele passa, porque o reino tem pressa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se não for você, vai ser outro. Agora, eu não saio dessa unção por nada. Eu não vou sair desse mover que Deus vai fazer. E vai fazer por nada. Queira você também estar nisso. Queira você também estar nisso. Eu quero aproveitar antes de pedir para a pastora Nayane orar pela minha vida, derramar sobre a minha vida essa unção que está sobre a vida dela, sobre o pastoreio dela, para que realmente Deus venha fazer mais, mais e mais. Deus sabe quão limitada eu sou. Deus sabe o quão falta de preparo eu tenho. Mas quando eu creio que não é sobre mim, é sobre Ele, eu entrego. E Ele faz. E Ele simplesmente faz. Eu quero abrir para vocês aqui em primeira mão, que vai estar na minha bio do meu Instagram a partir de, acho que de hoje já, não sei se de hoje ou se é amanhã, um link para vocês fazerem uma pré-inscrição para uma mentoria que eu vou abrir. Eu relutei muito em abrir essa mentoria, porque eu não acho que eu levo jeito para essas coisas, mas estão me pedindo muito. Eu vou abrir uma mentoria fechadinha, pequenininha, para começar, para a gente poder realmente, para eu poder estar perto de vocês, para poder falar mais de perto, para poder realmente dar atenção. Então, ela vai ser muito enxuta, mas já vou colocar, vai entrar um link na minha bio lá para vocês se cadastrarem. E as primeiras que se cadastrarem vão estar sendo selecionadas para a gente estar fazendo essa mentoria juntos e a gente seguir aí. Porque, pastora Nayane, a gente precisa de amor, mas a gente precisa também de conhecimento. Com certeza. A gente precisa estudar, a gente precisa alinhar aí as coisas que Deus tem nos mostrado. Vai Então, ser lindo. Já vou falar para as meninas entrarem nessa mentoria. Vai ser bem pequenininha mesmo. Gente, já faz o cadastro. Isso aí. Então, e, ó, em assim, breve eu vou estar aí com vocês, hein? Em breve eu vou estar aí na Batista Atitude, em breve. Pastora Mari me ligou, a gente está vendo... A gente está vendo uma agenda, a gente está vendo uma agenda. Não, por favor, acha essa agenda. Eu sei, eu amo estar com vocês, e são muito legais.
Vocês são preciosas, vocês são É uma delícia preciosas. isso aqui, né? É uma delícia, eu amo. Ai, pastora Nair, foi muito bom. Amém. Foi muito bom, gente, foi muito bom. Pena que passa rápido, mas continue nos acompanhando. Eu estou aqui para servir vocês. Podem me chamar no privado. Eu sei que estava cheio de perguntas aqui, a minha caixinha está lotada, mas assim, eu não consigo responder porque eu tenho também déficit de atenção, tá, gente? Ou eu falo com a Nayana, eu respondo. O negócio aqui também não é muito bom, não. Então, é isso aí. Eu estou te falando que tem limitações que não são aparentes, mas elas têm. Então, mas podem depois mandar as perguntas para meu inbox lá, que a gente vai responder e eu vou estar com vocês. Professora Nayane, foi tão bom. Foi tão bom. Gente, olha, eu quero agradecer. Obrigada por essa oportunidade. Eu amo falar disso que eu vivo com a minha filha. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade de falar dessa meu presente. Olha, que linda! Desse meu presente que é a Bela. E eu quero agradecer aqui todo o Ministério Infantil da nossa igreja, que eles são maravilhosos, na pessoa da Lilian, né, da Dani. Eu vi que a Maria está aqui também, a pastora Alessandra está aqui. Olha, tem a Simone Rigoberto, tem muita gente da nossa igreja aqui assistindo a live. Olha, a Sara também está aqui, está ajudando. Enfim, todas eu quero agradecer, porque eu sou privilegiada de fazer parte de uma igreja onde essas mulheres abraçam essa causa. Então, a minha oração é que Deus nos dê sabedoria para continuar trabalhando e que esse trabalho seja uma referência na nossa cidade. Amém. Porque é assim que eu creio. Assim que eu creio. Obrigada, tá, pastora? Que Deus abençoe. Amém. Estamos juntas e vou te trazer aqui na minha igreja para você falar para as mulheres. Vamos ver uma data, tá? Amém, vamos ver sim, eu tô com vocês. Deus abençoe muito, muito, muito. Em breve, obrigada, o pessoal da Batista aí, tô chegando, hein? A Breia tá chegando. Ai, gente, foi uma delícia. Obrigada, pastora. Um beijo na sua família. Obrigada pela disponibilidade. Um Amém. beijo na Bela. Vou mandar uma oração especial para ela depois. Amém. Que o Senhor possa derramar aí ricas bênçãos. Amém. Nessa live, a propósito nas nossas unidades. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Gente, siga nos acompanhando. Semana que vem a live, não vou contar, mas ele é muito precioso. Vocês vão ficar... ele é muito precioso. Nós vamos ter uma live muito bacana. Continua nos acompanhando. Não esquece, vai lá na minha bio, se cadastra pra gente já ver, porque eu realmente acho que tem que ser uma coisa pequenininha. Então, corre lá, não deixa, não fica de fora. E um beijo para essa linda maravilhosa. Você um beijo, linda, meu amor. Linda. Deus abençoe. Vou confessar aqui para você um pecado. Eu falei para as meninas e meninas como é que eu vou conseguir uma foto, mais ou menos, da pastora Nayane para colocar na arte. Todas delas são muito lindas. Imagina! Não tinha foto, mais ou menos. Eu falei pra menina, capricha na minha, coloca um filtro, faz alguma coisa. Meu amor, um beijo. Um beijo, tá? Breve estaremos juntas. Obrigada por tudo. Nossa, Jesus. A paz.